Está começando o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e nós estamos chegamos agora no último das séries dos pecados, dessa série dos 7 pecados capitais. Vamos falar hoje sobre a luxúria ou sobre os pecados sexuais. Esse que é um tema que é bastante atual, né? E que gera muita polêmica por aí, e é por isso que nós vamos abrir a Bíblia e deixar a Bíblia falar sobre esse tema, porque a nossa opinião não importa, mas o que a Bíblia diz, a opinião de Deus é que importa sobre essas questões dos pecados sexuais ou de qualquer outro assunto no mundo espiritual. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui na Novo Tempo e se você tem vontade de participar do Bíblia Fácil aqui no cenário conosco, é só você ir lá no novotempo.com/participe Bíblia Fácil e você pode fazer sua inscrição e ficar em oração. Quem sabe você é escolhido para vir aqui. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, @BíbliaFácil, e nós temos lá sempre uma novidade para você, um trechinho do programa, para você ir acompanhando e relembrando os programas. Vamos começar, gente? Estamos chegando em nossa penúltima semana juntos, né? Já estamos 8 semanas no ar. Muito bom estar com vocês aqui, fazer essas novas amizades, e que Deus abençoe mais uma vez o nosso estudo de hoje, que vai tratar sobre assuntos, assim, eu diria delicados, mas é o que eu sempre digo aqui, se a Bíblia fala, a gente pode falar, né? A gente não pode ficar jogando nossa opinião no ar aqui, mas a Bíblia, se a Bíblia fala, é um assunto que a gente pode falar aqui na TV. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Nós vamos tratar agora sobre a Tua vontade a respeito da sexualidade humana. E pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, para que tudo que for falado aqui ao longo desse programa seja para a edificação espiritual de todos nós que estamos aqui e de quem está nos ouvindo. Peço a Tua ajuda, peço a Tua condução nesse programa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. O pecado capital que nós vamos estudar, o último da lista, né? Mas nós ainda não acabamos a nossa temporada. Nós teremos mais um programa sobre um tema especial que vai fechar essa jornada dos 7 pecados capitais. Mas hoje vamos falar sobre a luxúria. E a luxúria é um dos pecados mais destrutivos. Por quê? Porque ataca diretamente a nossa pureza, integridade moral e a imagem de Deus em nós. Veja, todos os outros pecados são destrutivos, qualquer pecado é destrutivo, mas os pecados sexuais, eles atacam diretamente a imagem de Deus em nós. E por que eu estou afirmando isso? Eu quero que vocês leiam comigo alguns textos bíblicos. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você de casa também, por favor, pode abrir sua Bíblia para conferir, para marcar aí. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu vou já ler um outro texto, mas aqui a gente já consegue perceber que a imagem de Deus, ela está relacionada com o casal, né? Com o casal. E eu quero ler esse outro texto aqui, ó, Gênesis 5, 1 e 2, tá? Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Veja, Adão não era apenas o nome do homem, mas era o nome do casal, né? E Eva é como, quando Adão encontra Eva, ele diz assim, ela vai se chamar Eva, porque do homem foi tirado. Então, a imagem de Deus só é completa no casal, nessa união matrimonial do casal, tá? Então, a imagem de Deus, ela é completa, ela foi criada nessa configuração que Deus fez de um homem e uma mulher casados. Por que os pecados sexuais atingem diretamente a imagem de Deus? Porque eles deturpam isso que Deus criou. Essa união pura, perfeita, entre um homem e uma mulher que se casam, se unem sexualmente, se unem emocionalmente, ela é deturpada quando a gente pratica qualquer tipo de atividade sexual fora desse plano de Deus. E por isso que o diabo, o inimigo de Deus, tem atacado de maneira tão forte nessa área sexual.
logicamente, ele quer destruir os seres humanos em qualquer área, Mas se você parar para pensar um pouquinho na sociedade que a gente está vivendo, esses últimos anos, essas últimas décadas, os pecados sexuais, as questões sexuais, elas estão cada vez mais patentes na sociedade. Por quê? Porque quanto mais o ser humano se degenera sexualmente, mais Satanás consegue atacar a imagem de Deus aqui nessa terra. Então, esse é um assunto muito importante e muito delicado. A luxúria é diferente de desejo sexual, tá? E a gente precisa fazer essa diferenciação aqui. Porque alguém pode estar pensando assim, puxa vida, tem um adolescente, ele tem lá seus 15, 16 anos, os hormônios estão explodindo e ele está cheio de desejo sexual. Ele está pecando, ele é um pecador na área da luxúria. Não, calma. Os desejos sexuais foram colocados em nós por Deus. Quando um homem olha para uma mulher e sente desejo sexual por ela, quando uma mulher olha para um homem e sente desejo sexual por ele, isso é esperado. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Agora, como é que eu posso dizer? Quando você vai colocar em prática os seus desejos sexuais, aí tem um momento certo que Deus estabeleceu. Mas o fato dos seres humanos sentirem atração sexual pelo sexo oposto, foi assim que Deus criou. Deus criou assim, homem sentindo desejo sexual por mulher e mulher por homem. Isso está tudo certo, Deus criou desse jeito, tá bom? E tem um livro da Bíblia, que é o livro de Cantares, a gente não vai ler o livro todo, mas o livro de Cantares na Bíblia, ele é dedicado à sexualidade humana. Antigamente, especialmente na Idade Média, alguns teólogos olhavam o livro de Cantares e diziam assim, não, isso não pode ser um livro dedicado à sexualidade humana. Então, eles fizeram o que a gente chama em teologia de uma alegoria do texto. E eles disseram assim, não, a noiva, no livro de Cantares, é a igreja, e o noivo é Jesus Cristo. Então, aquilo tudo é uma alegoria para falar da espiritualidade e tal. Mas não, isso era uma tentativa de fugir, porque durante muito tempo a questão sexual foi um tabu. Aliás, a gente às vezes fala assim, puxa, eu lembro de um dia que eu cuidava de uma igreja, e o sermão do sábado de manhã foi um sermão sobre sexo, sobre a sexualidade. E os irmãos ficaram escandalizados. Como é que vai falar de sexo na igreja, no sábado de manhã? Porque na cabeça de algumas pessoas, falou de sexo, a gente já liga à maldade. Mas quem criou a sexualidade humana? Foi Deus, né? Então, o livro de Cantares é um livro dedicado à sexualidade humana. É um casal casado que está ali admirando o corpo do outro, que está ali desfrutando do corpo do outro dentro de um casamento como Deus estabeleceu. O livro de Cantares é um livro, é uma poesia à sexualidade humana, e Deus ama a sexualidade humana, como ele fala lá por Paulo, um leito sem máculas, né? O ato sexual dentro de um casamento, ele é um ato de louvor a Deus. A gente precisa entender esse tipo de coisa. Muito bem, aí eu quero ler um texto aqui, que está em Provérbios. Esse é um texto interessantíssimo, sobre as consequências de uma sexualidade fora dos planos de Deus. Olha que texto interessante, eu vou ler aqui Provérbios a partir do capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim, Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama tua parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Só um minutinho, a gente já vai continuar. Mas veja que o pai aqui, né, provavelmente uma opção, uma possibilidade aqui dos provérbios, é que Salomão estivesse reproduzindo palavras que ele ouviu de Davi, seu pai. Então, quando ele fala assim, filho meu e tal, uma possibilidade do livro de Provérbios é que Salomão estivesse lembrando dos conselhos que ele recebeu de Davi. Então, ele diz aqui, olha, tem uma lei que você precisa guardar, mandamentos que você precisa guardar. Em que área? E aí ele vai falar da área sexual. A partir do versículo 6 diz assim, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo,
que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo da escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um sactel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Gente, isso está na Bíblia, tá? Isso não é um livro de ficção, não. Está na Bíblia isso aqui, é um relato bíblico. Li aqui Provérbios 7, 15 a 20. Continua. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Veja que relato interessante, né? Triste. Salomão está falando aqui de um jovem solteiro que foi seduzido por uma mulher casada e eles tiveram uma relação adúltera, e Salomão está dizendo assim, que aquele jovem, quando foi seguindo para aquele relacionamento, ele estava seguindo como o boi que vai para o matadouro, ou como um pássaro que vai para o laço, ou seja, estava seguindo para um caminho de morte. A Bíblia é muito clara ao dizer que quando você sai daquilo que Deus estabeleceu como regra para a sexualidade humana, você está indo para um caminho de morte. Às vezes morte física e certamente uma morte espiritual se você não sair daquilo. Então, viver fora dos planos de Deus para a sexualidade humana pode ser muito perigoso. E aí uma pergunta que gira por aí. Quem tem autoridade para legislar sobre a sexualidade humana? Porque o que a gente ouve por aí, uma frase muito corriqueira, é o tal do meu corpo, minhas regras. Eu domino o meu corpo, eu sou dono ou dona do meu corpo. E aí você vê que esta frase está cheia de pressupostos. Porque o pressuposto básico da frase meu corpo, minhas regras, é que você não tem alguém que manda no seu corpo além de você mesmo. Mas quando você vai para o texto bíblico, você percebe que o corpo não é seu. O corpo é templo do Espírito. Então, se você olha para a vida a partir das lentes da Bíblia, você não fala a frase meu corpo, minhas regras, porque o corpo não é seu. Quem tem autoridade de legislar sobre a sexualidade humana? O Criador da sexualidade humana. Eu coloquei aqui a foto de um carro só para ilustrar, né? Quem tem autoridade para dizer assim, o pneu que cabe neste carro é o pneu tal, a correia dentada é essa, o combustível é esse. Quem tem autoridade de falar como deve funcionar um carro é o seu Criador. O Criador do carro é que diz quais são os componentes que cabem naquele carro. Portanto, quem tem autoridade de legislar sobre a sexualidade humana é aquele que a criou. E aí eu quero fazer uma observação aqui interessante. Por que vocês acham que Satanás luta tanto para tirar a consciência criacionista e colocar uma consciência evolucionista? Por que é tão importante para o inimigo de Deus que o criacionismo seja esquecido e o evolucionismo vire uma verdade absoluta? Porque no evolucionismo não tem um criador.
e se não tem um Criador, ninguém legisla sobre mim, sobre a criatura, e a criatura faz aquilo que lhe dá vontade. Quando não tem um Criador, quando o evolucionismo, quando o ser, né, seja o ser humano ou animal, ele veio da evolução, tudo o que lhe rege são os seus instintos. E se um ser humano é liderado ou regido pelos seus instintos, se ele sentiu vontade de ter relações sexuais com um homem, com uma mulher, com um animal, é só instinto. E no evolucionismo o instinto tem que ser seguido. Essa é o geral, a visão geral do evolucionismo. É por isso que Satanás faz tanta força para tirar a visão criacionista e colocar a evolucionista. Porque sem o criacionismo, não tem um Criador, portanto, e, portanto, não tem ninguém legislando sobre nós. É questão de autoridade. Aí a gente vê isso nas escolas e dentro das igrejas hoje. A gente tem uma linha que se chama evolucionismo teísta, que é o seguinte: Deus teria usado o processo da evolução para criar tudo. Exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Eu não tenho como aprofundar essa questão do criacionismo, mas fica de dica para vocês e para você de casa também. Tem uma das temporadas aí, agora o diretor depois me lembra, que tem um programa só sobre a criação, só sobre a importância da criação para a teologia cristã. E é importante você... Qual é, diretor? Crenças Populares. Na série Crenças Populares tem um lá só sobre a criação e a importância dela na teologia cristã. Pode falar. Uma pergunta, o senhor está falando da autoridade, né, sobre o nosso corpo, e aí eu tenho para 1 Coríntios 7,4. Sim. Quando fala que a autoridade, o marido tem autoridade, né, a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Aqui a gente fala, claro, dentro do casamento, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Se você olhar o contexto, ele está falando sobre ficar um tempo sem atividade sexual. Quando a gente fala do jejum, é isso? Então, Paulo está dizendo conjunto, assim, né? Não fiquem sem sexo por muito tempo, um casal casado. Se forem ficar, que seja por pouco tempo e por mútuo consentimento, mas não se neguem um ao outro. Aí, nesse contexto, ele diz, porque o marido tem autoridade sobre o corpo da mulher, e se parasse aí, era uma tragédia, né? Porque aí as feministas iam... Os maridos amam, né, essa parte. Mas ela diz, a mulher também tem autoridade sobre o corpo do marido. Para quê? O que ele está tentando dizer? Que negar o sexo para o seu cônjuge, o marido para a mulher para o marido, é errado. Isso não pode ser feito por muito tempo. Por quê? Porque isso pode, e aí ele fala, isso pode gerar tentação e colocar a pessoa numa situação de tentação. Então, é nesse sentido que tem autoridade, mas não é no sentido predatório, logicamente, de você maltratar o outro, né? Pode falar. Pastor, eu queria que você desse exemplos de imoralidades sexuais. Claro. Eu não sei se já está no... Não, está aqui, mas eu posso falar já, sem problema. Imoralidade sexual, a Bíblia tem uma palavra para isso, que é porneia. Porneia, de onde vem a palavra pornografia. Na Bíblia, imoralidade sexual é qualquer coisa que esteja fora do seguinte padrão: um homem se relacionando sexualmente com uma mulher dentro do casamento. Então, o que se encaixa em imoralidade sexual? Masturbação, pornografia, adultério, logicamente, me fugiu a palavra assim, quando dois namorados estão se relacionando sexualmente, fornicação, incesto, práticas homossexuais, qualquer tipo de relacionamento sexual que esteja fora do padrão que Deus estabeleceu lá no Éden, de um homem com uma mulher se relacionando sexualmente dentro do casamento, é chamado de imoralidade sexual na Bíblia. Qualquer uma coisa que esteja fora disso, tá bom? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana? Primeiro, a Bíblia diz que foi Deus quem criou. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Aí Gênesis 1, 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui tem uma coisa importante. Veja, no relacionamento sexual que Deus criou, existia a potencialidade da reprodução.
não é obrigação que um casal tenha filhos. Não existe essa obrigação na Bíblia. Mas no relacionamento sexual que Deus criou, existiria a potencialidade da reprodução. E isso só acontece quando se junta um homem com uma mulher. Então, essa é uma questão. E Deus disse assim, olha, sejam férteis e multipliquem. Então, a fertilidade, essa reprodução faz parte do padrão de Deus para a sexualidade humana. Então, Deus é o criador da sexualidade humana, portanto, Ele tem autoridade para legislar sobre ela. E isso aqui serve para a gente combater algumas coisas que a gente tem ouvido pela sociedade, mas algumas coisas que a gente ouve na igreja também, né? Porque, às vezes, o assunto sexo na igreja é um tabu tão grande que as pessoas não querem falar. E sabe que a gente perde muito com isso, porque quando a igreja não abre a Bíblia e fala sobre sexualidade para os seus jovens, para os seus adolescentes, para as pessoas em geral, eles vão encontrar informações deturpadas fora da igreja. Só que ainda há um tabu, assim, puxa, vai falar sobre sexo dentro da igreja, mas, gente, quem criou o ato sexual? Foi Deus. Às vezes eu penso que tem gente que pensa que foi assim, ó. Deus criou tudo, né? Criou os animais e tal. Aí Deus disse assim, ó, tá na hora de criar o sexo. Chama o diabo aí para criar esse negócio. Mas não foi assim. Deus criou, inclusive, o sexo. Ele criou os órgãos sexuais e ele estabeleceu isso como forma de prazer e reprodução para o ser humano. Pode falar, Tiago. Isso é tão sério, pastor, que é muito comum muitos jovens virem falar comigo porque eles acham que o pecado sexual é algo tão depravado e tão perigoso que só eles praticam e eles se sentem sozinhos porque ninguém fala sobre o assunto, ninguém traz clareza sobre o assunto. Então, geralmente, quando algum jovem vem falar comigo falando que tem algo muito pesado para contar e que ele acha que só ele faz, eu já sei, você está caindo na área sexual, não tá? Ele, como você sabe, porque as pessoas, por não falarem sobre o assunto, acabam não tendo as armas necessárias para lutar contra isso e acham que é um pecado. Além de pior, acham que é impossível de vencer e se sentem mais sujos que o normal. E o diabo traz essa condenação, né, na vida das pessoas. Prendem elas nessa coisa infernal que é a escravidão, né, da mente. A gente precisa falar sobre isso à luz da Bíblia, né? Eu acho até interessante isso que o Tiago falou, porque eu já vi igreja, por exemplo, que todo pecado é pecado. Só que assim, o cara que fornica é expulso da igreja e o cara que fala mal e causa intriga não, né? Então às vezes tem esse tabu também de falar desse assunto, porque de forma geral parece que as pessoas dentro de uma igreja pesam mais nisso do que em outras coisas. Eu já vi igreja até que faz tipo, vamos sentar aqui porque um rapaz ali, sei lá, teve relação sexual antes do casamento, vamos decidir o que vamos fazer. E não faz isso com outros pecados. Então parece que se gera um peso maior nisso que constrange ainda mais a pessoa a confessar, né? Então, todos são pecados, só que parece que esse, às vezes, gera mais... Nossa, você viu a Meire, o que ela fez, né? Você viu, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, mas tomar esse cuidado também de colocar esse como esse é pior do que os outros. Não, os outros também são tão ruins e às vezes podem até ser pior, né? Porque prejudica mais pessoas, né? Se você olhar a lista dos pecados, a gente vai ver uma daqui a pouco, que Paulo faz, ele coloca tudo no mesmo patamar ali. Da mentira ao pecado sexual, está todo mundo no mesmo patamar ali para tirar do céu, né? Mas vamos lá, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade humana? Primeira coisa, o sexo deve ser antes ou depois do casamento? Essa é uma questão. E a gente vai responder aqui, ó, Gênesis 2:24. Percebam que todas as vezes que a gente vai para um conceito fundamental do cristianismo, a gente volta para Gênesis, porque lá está o padrão de Deus para a gente, né? Então, Gênesis 2:24 diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui você tem deixar pai e mãe, um compromisso público, né? Eles se desvincularam dos seus pais e passaram a viver juntos, e você tem uma só carne como ato sexual. Alguém pode dizer, mas pastor, não está escrito aí que o ato sexual que uma só carne significa ato sexual. Tá bom, então vamos para outro texto bíblico. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, a expressão uma só carne em Gênesis significa o ato sexual. Então, quando é que alguém pratica o ato sexual?
quando deixa pai e mãe e se une à sua mulher ou ao seu marido. Lá nos Salmos diz que a mulher também tem que deixar o seu pai e sua mãe. Então, é quando eles saem de casa e fazem um compromisso público um com o outro, que a gente chama de casamento, que está estabelecido na Bíblia, e aí o ato sexual pode começar a ser praticado. Fora disso, está dentro do que a gente chama de imoralidade sexual. Efésios 5, 31 a 33, a gente já leu esse aqui, diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu gosto desses temas de casais, né? Eu e a minha esposa, a gente tem um ministério paralelo assim para cuidar de casais, mas a Bíblia é muito completa. Ela fala: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E para mim esse é o compromisso mais, eu diria, mais sério, talvez mais pesado. Porque as mulheres, eu quiser falar aqui Tiago e Duda, as mulheres, elas têm que ser como a igreja em relação a Cristo. A igreja é falha, né? Mas nós, homens, temos que ser como Cristo em relação à igreja. Então a responsabilidade maior é nossa. E no final das contas, sabe o que é? É morrer por elas. Então é isso, a gente nasceu homem, então tem que assumir a responsabilidade que Deus deu para a gente. Mas Deus fala muito sobre essas questões. E a questão da sexualidade humana, dos relacionamentos humanos, é muito importante. Por quê? Porque essa relação do homem com a mulher, ela é uma representação da relação de Cristo com a sua igreja. E quando a gente deturpa isso, a gente está de alguma forma deturpando a sua representação. Mas tem mais coisa para a gente estudar. Não sai daí que a gente volta já já. É muito polêmico, né? Porque eu sofri muito há um tempo atrás, não que foi adultério na minha vida, mas sim sobre Dani, né? Eu tinha algo hormonal que era descontrolado sobre a minha vida. Então, pela glória, pela graça e a misericórdia do Senhor, eu fui curada. É engraçado, é um tabu, assim como falar de dinheiro também é um tabu, né? A minha área é mais finanças, né? E tem muita gente que não sabe nada sobre finanças, né? Mesmo estando repleto de texto sobre isso na Bíblia. E a parte de sexo também né? Às vezes só de a gente falar a palavra sexo já constrange muita gente, né? Então, é um tema que precisa ser mais estudado, precisa ser mais ensinado, né? Porque também não adianta ficar só acusando quem cai no pecado se a gente não está levando o ensino, se a igreja não está levando o ensino, né? Então, é um tema muito importante, é um tema que o diabo tenta todos, né? Homens, mulheres, casados, solteiros, né? Independente da sua idade, né? Tem tentação o tempo todo sobre isso. E a gente tem que estar esperto. E eu gosto muito de lembrar que a palavra de Deus fala para a gente fugir da imoralidade sexual, não enfrentar. Pode vir que eu consigo. Não, filho, não. Deus já fala, filho, não vai conseguir. Né? Foge disso aí, né? Então, acho que é um tema muito importante hoje, né? Estamos de volta com sua Bíblia Fácil e eu quero te oferecer a revista Esperança na Mira da Verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros, e você vai encontrar aqui nessa revista o mesmo tipo de argumento que ele coloca lá no seu programa, Na Mira da Verdade, respondendo textos difíceis da Bíblia. Aqui você, logicamente, não vai ter todos os textos que você gostaria que tivesse, mas aqui tem sobre a guarda do sábado, tem sobre dom de línguas, arrebatamento secreto, tem sobre vários assuntos aqui que o professor Leandro selecionou para que você pudesse ter em casa esse material. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 12982444449, ou ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí você está me perguntando, quanto é que custa e eu tenho que pagar quanto? Veja, tem um custo. Cada um desses guias de estudo aqui, cada uma dessas revistas, custa cerca de R$5 para ser produzido e enviado para a sua casa. Mas não é você que vai pagar. Os Anjos da Esperança já pagaram, tá certo? E nós estamos em março, que é um mês especial de doação dos Anjos da Esperança. Se você gosta da Novo Tempo, gosta desse projeto, então ajuda a gente também. É bom para a gente produzir mais revistas e enviar para mais pessoas, porque a gente não cobra nada de quem pede e a gente envia aí cerca de 1.000 por dia. Então é muito investimento para a gente enviar esses guias, tá bom? Mas liga para você
ou liga para a gente, para você ter sua revista, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vamos lá, gente, que a Bíblia tem mais coisa a falar. Olha o que Paulo escreveu aqui em Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então veja, um leito conjugal puro está em oposição à imoralidade e ao adultério. Então, o que Paulo fala aqui é que Deus, que um casamento, ele é honrado quando o leito conjugal é puro. E o que é pureza na Bíblia? Eu vou adiantar esse tema, ia ser mais na frente, mas o que é pureza na Bíblia? Veja, pureza é diferente de virgindade, tá? Porque tem gente que é virgem e não é puro, e tem gente que não é mais virgem e é puro. Pureza na Bíblia, você está dentro dos padrões de Deus para a sua sexualidade. Então, um casal casado não é mais virgem, mas são puros. Por quê? Porque eles estão dentro do padrão de Deus. Agora, um jovem solteiro que vê pornografia, que pratica masturbação, ou que faz sexo fora do casamento, eu nem vou falar do que faz sexo, tá bom? Ele é virgem, mas ele vê pornografia, se masturba, ele não é puro. Então, na Bíblia, virgindade e pureza não são sinônimos. Tá? A pureza é estar dentro do padrão de Deus para a sua sexualidade. A virgindade é só o fato de você não ter casado ainda e, portanto, não praticou o sexo. Muito bem. Aqui, palavras de Jesus, Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, a palavra é porneia, e casar com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério também. Jesus preservando o casamento conforme ele estabeleceu. Tá? Aqui é um texto semelhante, tá bom? Mateus 5,32, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério também. Então, a ideia de Jesus aqui é o seguinte, que o único motivo para que alguém que é casado se separe e tenha um novo casamento é o adultério, a porneia, tá certo? Que alguém comete, então quem foi a vítima disso estaria livre para um novo casamento. Pode falar, Tiago. Eu já vi alguém falar uma vez que a mulher traiu e aí eles se separaram e aí ela se arrepende e quer casar de novo. E aí dizendo que não podia, ou podia. Como é que funciona então, isso? Então, na Igreja Adventista nós temos uma teologia ampla sobre isso. E o que a gente tem? Eu vou resumir aqui. Ó. Veja, você tem um casal casado. Vou pegar o exemplo que você deu. Você tem um casal, a esposa traiu o marido, então ela liberou ele para um novo casamento. Ele se casou, ele está no novo casamento, ela estaria livre para um novo casamento. É assim que a gente entende o texto bíblico. Enquanto ele estiver solteiro, ela não estará livre também para um novo casamento, porque ela foi a parte culpada. Essa é uma teologia ampla, gigante, tá? Eu estou resumindo aqui com algumas palavras, mas é assim que a gente entende aqui. Muito bem. Marcos 7, 20 a 23, e continuou. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, são palavras de Jesus, tá? As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aquilo que eu tinha te falado, né, Duda? Está tudo no mesmo pacote aqui, tá certo? E são palavras de Jesus. Então, algumas pessoas dizem assim, Jesus não condenou as imoralidades sexuais. Está aqui, ó. A palavra aqui para imoralidade sexual é porneia. Qualquer coisa fora do padrão de Deus. Pode falar, Tiago. Só um comentário. É engraçado que nessa mesma lista tem a imoralidade sexual e a arrogância. E aí, às vezes, as pessoas são arrogantes por se acharem superiores em santidade e aí elas estão pecando tanto quanto quem elas estão julgando. Cara, tira do céu do mesmo jeito, né? Eu acho que eu falei lá no começo da nossa temporada assim, vai no dia do juízo, é lógico que isso é só uma imagem que eu estou criando, vai chegar e dizer, você se perdeu porque você contou aquela mentirinha, lembra lá? E você se perdeu porque você foi um genocida, matou um monte de gente. O pecado leva para o mesmo destino, né? Não importa qual ele é. Agora, uma questão que a gente precisa tratar é o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade,
sobre as práticas homossexuais. Existem 6 textos, 6 ou 7 textos, porque um se desdobra ali em 2, sobre as práticas homossexuais na Bíblia. Eu quero ler todos eles com vocês aqui. O primeiro, começando lá do Antigo Testamento, Levítico 18, 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Se você ler todo o texto, nesse mesmo contexto vai falar de zoofilia, por exemplo, que um ser humano não deveria se deitar com um animal para praticar sexo com ele. Então, primeiro texto, Levítico 18, 22. Agora, Levítico 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Esse era o tratamento dado lá em Israel. Muito bem, agora Gênesis 19, 4 a 7. Esse aqui é o episódio de Sodoma e Gomorra, tá? Diz assim: ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. E algumas pessoas dizem assim: não, o pecado de Sodoma e Gomorra não era o pecado sexual. Então a gente vai ler um outro texto, tá? Eu vou adiantar aqui, ó. Lá em Judas, lá no penúltimo livro da Bíblia, Judas só tem um capítulo, versículo 7. Diz assim: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. É claro isso aqui, não é, gente? Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, sim, o pecado de Sodoma e Gomorra, dentre outros, era o pecado sexual. E agora eu quero ler um texto extenso com vocês aqui. Você de casa, a gente vai ler Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 32, se eu não me engano. Eu não coloquei aqui no começo, mas eu vou dizer aqui para você a referência. Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 18, tá bom? A partir do versículo 18. Acompanhe comigo essa leitura, nem precisa de muita explicação. Diz assim, a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Do mesmo modo, os homens também abandonaram as relações sexuais, as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal.
desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Acho que acabou aqui. Então vejam, Paulo é muito claro, ele está dizendo que as práticas homossexuais são antinaturais e, portanto, são condenadas por Deus. A Bíblia é muito clara quando fala isso, mas tem mais um texto. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja que aqui há uma condenação. A palavra é: não herdarão o reino de Deus. Quem? Quem pratica todos esses pecados, inclusive os pecados das práticas homossexuais. 1 Timóteo 1, 9 a 10. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram. Então veja que Paulo está falando aqui de uma série de pecados e dentre esses pecados ele coloca o pecado da prática homossexual. E então, vejam, esses são os textos, os 6 ou 7 textos que a Bíblia tem sobre a prática homossexual e é claramente pecado. Tá? Não tem como a gente fazer um malabarismo teológico para justificar isso. Cada um faz da sua vida o que quiser. E eu quero falar para você, você está me assistindo aí, está brigando comigo, cada um faz da sua vida o que quiser. Eu não tenho nada a ver com o que você faz da sua vida. O que eu estou fazendo aqui é abrindo a palavra de Deus e dizendo o que Deus disse. E Deus disse que as práticas homossexuais são pecaminosas. Pode falar, Duda. Pastor, eu acho legal a gente lembrar também, não só com relação a esse pecado, mas toda aquela lista, né, de imoralidade sexual que você trouxe, né? Que tem muita coisa que a gente pode confrontar. E na força do Espírito Santo, vencer e tal. E é engraçado que, com relação à imoralidade, a Bíblia fala para a gente fugir. Não para a gente confrontar, né? Então, às vezes a pessoa fica ali brincando com fogo, né? E tanto quem tem mais fraqueza quanto quem não tem, a Bíblia fala, quem está em pé olha para não cair, né? Olha para que não caia. Aí eu me lembro de duas passagens, né? Uma de José, quando a mulher pensando nisso. Começou a dar em cima dele lá, ele já fugiu para longe. E um outro que aparentemente é um erro é o de Davi, quando ele caiu lá. Observando, né? Ele caiu com Batseba lá e tal. É curioso, né? A Bíblia fala que quando foi de tarde, ele se levantou da cama. Aí você pensa, o que está fazendo dormindo, né? Aí, o exército estava na guerra e ele estava lá. Aí entra aquele negócio, né, que não é um versículo, né? Fala que mente vazia é oficina do diabo, né? Então, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa útil. A pessoa fica o dia inteiro parada dentro de casa, com internet, com TV, vai uma hora... Vai cair, né? Mas é isso. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Mateus 5, 27 e 28, né? Jesus falou sobre a condenação de qualquer prática fora do casamento. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Então veja que Jesus está dizendo que quando a gente planeja, quando a gente fantasia um pecado sexual na mente, a gente já cometeu o pecado. Por isso que a gente precisa alimentar a mente com as coisas de Deus mesmo, né? Pode falar, Tiago. E isso é muito importante lembrar, porque muita gente, até falando sobre o conceito de ser puro e não ser puro, né? Porque não é só o fato de você praticar o ato que te faz impuro, mas se você ficar maquinando pensamentos, se você dá espaço para a cobiça, mesmo que você não esteja caindo na prática hoje, por você estar alimentando isso e não combatendo na sua mente, você não só já está planejando cair, como você já caiu em sua mente. Né? A própria Bíblia deixa isso muito claro. Jesus falou, só a intenção já é um pecado. Muito bem. E Deus nos convida a glorificá-lo com a nossa sexualidade. Eu coloquei o texto na tela, eu vou pedir para tirar o texto da tela, se a direção já colocou, porque eu quero ler na Bíblia aqui, depois eu coloco lá.
Vai para 1 Coríntios capítulo 6, só para a gente fazer um exercício aqui. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler o versículo 20. Versículo 20, 1 Coríntios 6, 20, diz assim: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Eu já vi muitas vezes esse texto sendo usado para falar sobre saúde física, né? Olha, você precisa cuidar da sua saúde, se alimentar direito, fazer atividade física e tal. Está tudo certo, são conselhos que são bons. Mas esse texto aqui, a glorificação do corpo, aqui não é sobre saúde. Agora a gente vai ler a partir do versículo 18. Ele diz assim, 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, veja, isso aqui é muito bonito e muito sério. Quando é que a gente glorifica a Deus com o nosso corpo nesse contexto? Quando nós estamos dentro do plano de Deus para a nossa sexualidade. Amigos, isso aqui é muito bonito, porque quando tem marido e mulher dentro do ambiente do casamento, praticando um ato sexual, aquilo é glória a Deus. Por quê? Porque não tem nada de sujo ali, é um relacionamento puro dentro do plano de Deus. Então, quando a gente está fora do plano de Deus, de todas aquelas maneiras que eu descrevi aqui, nós não estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Ok? Então, muito bem, eu já falei sobre pureza e virgindade, e aí eu quero terminar com um texto que eu já usei algumas vezes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive, os relacionamentos sexuais precisam ser para a glória de Deus. E aí, amigos, eu sempre me preocupo quando eu estou falando sobre esse tema, porque pode ser que alguém esteja me ouvindo, me assistindo, dizendo assim, pastor, já entendi que eu estou em pecado. Mas, pastor, como é que eu faço? De onde eu tiro forças? Então, volta para 1 Coríntios 6, nós vamos ler do 9 até o 11, diz assim, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o 11. Alguns de vocês eram assim. Algumas dizem assim, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus, lavados e foram santificados. Por que eu gosto de terminar com esse texto? Porque não tem nenhum pecado, nem os sexuais e nem de nenhuma outra categoria, que não possa ser vencido se você for lavado em Cristo, santificado em Cristo e justificado em Cristo. Esses aqui de 1 Coríntios 6, eles eram roubadores, eles praticavam homossexualidade. Paulo diz, vocês eram assim, até que foram lavados pelo sangue de Jesus. Sim, a Bíblia fala de pessoas que conseguiram vencer os pecados sexuais. E se você está me assistindo e foi tocado pelo Espírito Santo, precisa abandonar pecados sexuais, deixe Jesus Cristo lavar o seu coração, lavar a sua vida, porque há solução. Em Cristo Jesus, a solução para tudo. Enquanto você ouve a música, fale com Jesus sobre isso. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti.
porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, o meu Jesus. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, o meu Jesus. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, o meu Jesus. A vontade de Deus, às vezes, se choca com a nossa vontade, né? E é possível que, ao assistir esse programa, ao acompanhar os textos bíblicos, você tenha se deparado com conceitos divinos que se chocaram com as suas vontades ou com as suas tendências. Como é que a gente age diante disso? A gente abre o coração para Deus e deixa Deus agir. Deixa Deus atuar. Porque Deus é especialista em mudar situações. Não importa se é um homem que cometeu adultério, uma mulher que cometeu adultério, um jovem que está fornicando, um casal de namorados que estão praticando sexo antes do casamento, não importa se é alguém que está fazendo as práticas homossexuais, não importa. Os pecados sexuais podem ser vencidos. E o segredo está lá em 1 Coríntios 6, nós lemos. É ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque o pecado é uma mancha. O pecado é uma sujeira que só pode ser tirada pelo sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus tira qualquer pecado. Qualquer um. Inclusive esse que te assola. Então o que você faz agora é entregar sua vida a Jesus. Abrir o coração e ser sincero com Ele. Dizer, Senhor, eu tenho esta dificuldade, mas eu abro minha vida para que o Senhor resolva. E Ele resolve. Ele sempre resolve quando a gente se entrega para Ele. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Que muitas vezes, como Paulo diz, é espada de dois gumes. Que às vezes fere a gente, que às vezes abre uma ferida, dói, Senhor, às vezes quando nós estamos nos deparando com aquilo que a Tua palavra diz e que vem de encontro àquilo que nós praticamos. Senhor, mas sempre que o Senhor abre uma ferida em nós, é para nos curar. Então nesse momento, Senhor Deus, nós permitimos que o Senhor acesse a nossa vida, e o Senhor faça as feridas que forem necessárias, para que nós sejamos curados das nossas doenças espirituais, Senhor Deus. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu entrego essa pessoa que está nesse momento chorando em casa, sozinha, porque está angustiada pelos pecados que comete. Mas eu peço que o Senhor a lave com o Teu sangue maravilhoso, para que ela possa se encontrar contigo e viver uma vida de paz. Eu te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus.